Encontre a primeira e a segunda derivadas da função. Verifique se as suas respostas são razoáveis, comparando os gráficos de f, f' e f'. Então, vamos lá. Questão 47. Função f é 2x menos 5x elevado a 3 quartos. A regra de derivação é, pega o valor da potenciação, multiplica aqui pelo valor do lado da letra e diminui 1 lá da potência. Olha só como é que vai ficar a primeira derivada. Aqui a potência do x é 1. 1 vezes 2 dá o próprio 2. O x tem grau 1. Se subtrair 1 desse grau, fica grau 0. X elevado a 0 não precisa colocar aqui. Fica só o 2. Menos. Aqui você tem o 5. Esse 5 vai multiplicar o 3 quartos. Lembra, o 5 é como se fosse 5 sobre 1. Então, vai ser 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 4. Aqui na potência eu tenho 3 quartos. 3 quartos menos 1 é a mesma coisa que 3 quartos menos 4 quartos. 3 menos 4 dá menos 1. Então, ficou menos 1 quarto. Beleza? Segunda derivada. Segunda derivada, aqui é uma constante, a derivada da constante é 0, então esse 2 desaparece. Aqui tem o menos, não é? Mas preste atenção. Esse número aqui ele vai ter que multiplicar com o expoente daqui. Menos com menos vai dar mais, por isso que o sinal desapareceu. 15 quartos vezes 1 quarto, 15 vezes 1 é 15, 4 vezes 4 dá 16. E na potenciação aqui, menos 1 quarto, menos 1 vai dar menos 5 sobre 4. Então, aqui estão as derivadas. Vamos analisar, então, agora os gráficos, ok? Vamos analisar os gráficos de 2 em 2. O gráfico da função f e da f', que é a primeira derivada. Veja, o gráfico ele está decrescendo. Ele vem decrescendo, chega uma hora aqui no 12 que ele para de cair e começa a crescer. Quando o gráfico está decrescendo, perceba que os valores do meu laranja são negativos, são valores que estão abaixo do zero. Logo, isso aqui é coerente. E aí, quando o gráfico para de descer, perceba que aqui está dando zero. Quando o gráfico começa a crescer, o gráfico laranja começa a ficar acima do 1. Então, isso aqui é coerente. Qual é a resposta que você vai dar? Quando o gráfico da função f é decrescente, os valores da primeira derivada são negativos. Quando o gráfico da função f é crescente, os valores da derivada são positivos. Então, é exatamente isso que a gente quer. Ok? Vamos, então, agora comparar a primeira derivada com a segunda derivada. Perceba que o gráfico da primeira derivada é um gráfico sempre crescente. Consegue perceber? Ele vai sempre aumentando. E é interessante observar que o gráfico da segunda derivada sempre vai dar valores positivos. Veja que ele está diminuindo, mas ele nunca chega a ser zero. Tá? Aqui está dando zero porque a gente não consegue enxergar. Se a gente desse um zoom bem grande, ele estaria um pouquinho acima do zero. Então, esse gráfico é coerente. Qual é a resposta que você vai colocar? O gráfico da primeira derivada sempre é crescente. E o gráfico da segunda derivada sempre dá valores positivos. Função crescente, valores positivos para a sua derivada. Então, de fato, isso aqui está ok. 48. E elevado a x menos x elevado à terceira. Bom, primeira derivada. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, não varia. Aí, olha só, nós temos o menos aqui, esse menos vai multiplicar com a potência, então vai ficar menos 3. O grau era 3, subtrai 1, vira grau 2. Pronto, vamos para a segunda derivada. De novo, e elevado a x, a derivada é ela mesma, então beleza. Menos 3 vezes 2, 6. O grau era 2, aqui diminui 1, fica grau 1. Aqui está a primeira e a segunda derivada. Façamos, então, a análise dos gráficos. Bom, aqui é o gráfico da função f e da função f de linha, ok? A função f é essa azul aqui. Perceba, aqui o gráfico ele é
decrescente. Percebe? Quando o gráfico está decrescente, os valores da derivada são y menor do que zero. Quando o gráfico para de cair, o gráfico da derivada está dando zero. Quando o gráfico começa a crescer, a minha derivada começa a dar valores positivos, maiores do que zero. Na hora que o gráfico para de subir, de novo a derivada dá zero. Aí agora que o gráfico está descendo, a minha derivada está dando valores negativos. E isso vai acontecer de novo aqui na segunda parte. Então, qual é a resposta que você vai colocar? Quando o gráfico da função f é decrescente, os valores da derivada são negativos. Quando a função f é crescente, os valores da derivada estão dando positivos. Então, há uma coerência aí, ok? Vamos agora para a primeira derivada e a segunda derivada. Bom, a primeira derivada é esse gráficozinho vermelho que a gente tem ele de novo aqui. O que acontece? Quando o gráfico está subindo, ele é crescente, perceba que os valores da segunda derivada são positivos. Consegue enxergar isso aqui? Na hora que o gráfico da primeira derivada para de crescer, a segunda derivada vai dar zero. Agora o gráfico vai começar a cair. A primeira derivada está decrescendo. Como a primeira derivada está decrescendo, a segunda derivada está dando valores negativos. Então, é a mesma resposta da anterior, você vai dar aqui. Quando o gráfico da primeira derivada é crescente, os valores da segunda derivada são positivos. Quando a primeira derivada é decrescente, os valores da segunda derivada serão negativos.